E a gente começa a nossa conversa. Boa noite, então, para todo mundo que está acompanhando aí, eventualmente para quem for escutar depois também. Como o Gil estava mencionando, meu nome é Nicolas. Por incrível que pareça, apesar do tema que a gente escolheu para bater um papo, minha formação de base é ciências contábeis. Hoje eu atuo, assim, meu primeiro trabalho formal, já fiz várias outras coisas assim, nesse percurso de vida. Mas o meu primeiro trabalho formal foi com auditoria das demonstrações financeiras, né, auditoria contábil. Acho que teve até o Douglas passou por aqui para uma conversa com vocês. Ele atua basicamente no mesmo nicho de atuação. Hoje, né, eu faço auditoria de tecnologia, né, de TI. E nesse meio tempo aí, com vários encontros e questionamentos existenciais, aí eu fui fazendo um percurso meio que pelas ciências, pelo interesse, né, de interesse por ciências e tal, até que eu descobri que, assim, as minhas motivações maiores eram propriamente filosóficas, né? E eu me tornei, assim, uma pessoa apaixonada por filosofia. É algo que me cativa, assim, me causa muita alegria, me traz afetos de alegria aí, já no léxico do Spinoza, né? E escolhi fazer um novo curso e agora eu tô fazendo filosofia lá na FEFELESH da USP. Estamos aí, primeiro ano ainda, percurso curto, mas já bem interessante. Ô Nicolas, eu lembro que quando eu estava fazendo filosofia na São Judas, você estava fazendo o seu curso lá, né? Foi. Era ciências contábeis, é isso? Exatamente, né? Tipo, eu acho que uma história talvez até um pouco similar à do Douglas, que passou por aqui e tal. Na época da igreja, assim, eu ainda moro na cidade de Tiradentes, né? Então esse núcleo aí da igreja, hoje sede lá do setor 63, né, do Belém, tinha algumas pessoinhas bem legais. E dentro dessas referências que eu tinha, assim, uma delas era o pastor Antônio, na época, né? Formado em contabilidade e tal. Uma outra referência grande que eu tinha para mim, que era um pai de um amigo muito próximo meu, o Joel, era também, tinha passado assim, sempre me indicou e foi algumas referências. Então essas eram as referências que eu tinha, né? Na época eu até cheguei a fazer uns cursos de TI e tal, mas eu precisava trabalhar, queria trabalhar. Minha mãe já estava querendo me expulsar de casa já. E eu falei, bom, esse pode ser um caminho interessante para mim. Foi uma coisa que eu achei que tinha afinidade comigo e entrei lá na São Judas na época que eu acho que você já estava para terminar o curso, né, de filosofia. Exatamente, né? Nessa época estávamos nós três lá, né? Eu, você e o Davi, né? O Davi ele entrou antes, né? E às vezes nós nos encontrávamos, né, pelos corredores e rampas da universidade. Tem uma questão, né, interessante aí, que você já tem uma carreira estabelecida, né? Você já tem uma formação e você mesmo assim começou uma nova graduação agora em filosofia na USP, né? Como é, cara? Como que tá sendo essa vivência aí, né? De sair ali do âmbito das exatas, né? De uma coisa mais segura, digamos assim, né? Para se aventurar aí pelos recônditos da filosofia. Então, assim, é engraçado você ouvir, né, desse termo de talvez sair de uma área mais segura para uma outra, assim, talvez um pouco incerta, né? Olhando, assim, numa retrospectiva, eu diria que as ciências contábeis, para mim, já não foi um negócio muito certo, assim, sabe? Sempre, assim, desde do meu primeiro trabalho na época eu entrei na empresa que chama Ernst Young, né? Eu sempre me senti assim muito deslocado, assim, sabe? Pela galera que estudava comigo, pela galera que trabalhava comigo. Então foi sempre uma situação meio assim de um sentimento meio que de deslocamento, assim, sabe? No curso
eu cheguei para, assim, sem referência nenhuma do que era na prática contabilidade, e é aquela noção, né, de quando você entra na universidade, você tem contato com as matérias, com os professores, com pessoas de locais, de vivências diferentes, que você começa a abrir um pouco as perspectivas, né? Então eu fui me encontrando profissionalmente um pouco assim, conforme essas coisas foram acontecendo, sabe? E nesse meio tempo, eu também fui me formando, né? Assim, com os repertórios de leitura, reconhecendo meus interesses e tudo mais, até porque ensino médio e afins, minha educação não foi lá das melhores, né? Então eu fui meio que montando esse repertório já dentro do curso de graduação e descobrindo outros interesses, né? Mas aí é aquela questão, né? Ok, moro na cidade de Tiradentes, sou uma pessoa que não sou herdeira, preciso trabalhar, gosto de filosofia, e aí, o que eu faço, né? Já tenho uma profissão, não moro mais com os meus pais, o que eu vou fazer? Bom, eu escolhi um caminho aí que eu acho que é um pouco difícil, assim, complicado de conciliar. Hoje eu estou trabalhando em horário normal, digamos assim, porque eu estou fazendo uma pós também pelo trabalho. Então eu estou trabalhando na parte da manhã, fazendo a pós na parte da tarde, estudando à noite e tentando dormir nos horários que sobram, assim. Então está sendo bem desafiador, assim. E eu acho que essa escolha de estar fazendo filosofia, ela tem assim uma antecipação meio que de um plano que eu já tinha de fazer esse curso a longo prazo. E aí com a questão da pandemia, estudando, tendo mais tempo para ficar em casa, não passando 5, 6 horas por dia no transporte público, eu consegui me dedicar um pouco mais para estudar e antecipar essas pretensões aí. E agora essas coisas estão meio que acontecendo em simultâneo, né? Muito provavelmente, pelo que eu estou conseguindo conciliar as coisas, eu acho que não vai ser necessário tão de imediato, pelo menos uma mudança grande assim de perspectiva profissional. Muito provavelmente eu vou ficar conciliando essa vida aí até o final do curso. E a depender de como as coisas forem caminhando, talvez continue assim. Não sei dizer muito bem como vai ser o desfecho dessa história. Ah, legal, bacana. Você já tem uma formação, né? Uma graduação. E aí, como que é começar a fazer filosofia, assim? O que foi surpreendente? O que foi... O que você já esperava que aconteceu? Como está sendo esse início, né? Essa experiência, como é que está sendo? Uhum. A escolha, assim, do curso passou também, assim, por uma reflexão muito grande, assim, se valeria o investimento, assim, de tempo, de vida mesmo, né? Que eu ia gastar aí nesse percurso, né? Então, eu digo isso porque eu pensei muito antes de fazer o vestibular e escolher entrar, né, nessa brincadeira. E por isso passou, assim, eu tenho um documento aqui que, se eu abrir, eu tenho assim, a minha grade curricular montada do primeiro ao quinto ano, com os meus interesses atuais, já, sabe? Eu já tinha isso montado antes de entrar no curso, assim, sabendo que provavelmente eu ia encontrar coisas novas, me interessar por assuntos novos, mas foi uma coisa assim que eu pensei por bastante tempo, né? E, assim, entrar no curso de filosofia, no primeiro momento, na universidade que eu queria, dentro com os professores que eu acho bacana, que eu já acompanhava por palestras de YouTube e afins, foi assim, num primeiro momento uma sensação, assim, um choque de alegria mesmo. Sei lá, ontem mesmo eu estava tendo uma aula de hobbies e assim, um sorriso no rosto, assim, sabe? É uma coisa que me alegra muito, que assim, reaviva minhas energias, apesar das dificuldades, né? Mas eu acho que um dos primeiros choques, assim, práticos, né, de ter entrado no curso é a forma propriamente de estudar a filosofia, né, de lidar com um texto propriamente filosófico, né, de saber ter, assim, uma leitura crítica, uma escrita argumentativa. Então, assim, acho que a própria lida com os textos, né, que a gente aprende, assim, é como se a gente estivesse aprendendo a ler e escrever de novo, né?
literalmente. Tem um curso específico, né? Que é Práticas de Leituras e Escrita Acadêmica, que cuida justamente disso. Assim, foi uma reivindicação histórica dos alunos, uma matéria que foi criada por um professor chamado Sacrini, e que está rendendo bastante, assim, tanto de livros, de método, assim, de leitura estrutural, que tem uma história particular do próprio departamento também, mas, enfim, essa imersão no modo de fazer filosofia, digamos assim, de estudar filosofia, que foi o primeiro choque maior, assim. Eu apresentei, a USP lançou, né, recentemente alguns livros didáticos, e tem um dos livros é esse curso do Marco Sacrini, né? Uhum. E a gente tem uma matéria eletiva na escola, e eu estou fazendo aos poucos a leitura, né, desse livro, dessa obra, com os alunos do terceiro ano, né? E é interessante isso, né? Porque quando você vê a filosofia de fora, sobretudo na mídia, você vê ali aqueles sábios, né? Telesábios, né? Os caras da televisão ali, né? O Clóvis de Barros, o Cortella, né? Agora, recentemente, o Leandro Carnal, o Pondé. A gente fica a imaginar que a filosofia é um negócio muito tranquilo, né? Que você faz um download ali, de repente você é um sábio, né? E a realidade da filosofia é um pouco diferente, né? Com relação ao estudar filosofia, né? É uma coisa... Tem ali uma questão do método, né? Da leitura, de uma certa exaustão do texto, né? De você só largar o texto quando de fato compreende, né? E aí você vai para a aula falando agora sim, e aí chega lá o professor fala, olha, vocês ainda não compreenderam totalmente, e você pensa, nossa, mas eu passei tanto tempo lendo, achei que estava, né, dominando plenamente o Spinoza, e agora estou descobrindo que eu ainda não sei nada do Spinoza, né? Aquele é o desencantamento. Como que você está lidando com isso? Porque eu sei que a carga de leitura do primeiro ano, ela é uma mescla, né, dessa introdução à filosofia, né, desse primeiro contato, com essa questão do método, né? Então você tem ali, mas é como se fossem dois cursos, digamos assim, né? Aprender a ler filosoficamente e começar a ensaiar essa filosofia. Como é que você está fazendo? Porque você disse que está fazendo uma pós-graduação, trabalha de manhã, faz uma pós relacionada ao trabalho à tarde, estuda à noite, aí quando termina você ainda dá entrevista, né? Faz podcast. Como é que você está fazendo? Cara, eu tô tentando, na verdade, né? Assim, pegando um gancho no que você falou, ampliando um pouco essa questão, assim, do modo de lidar com os textos e tudo mais, uma situação engraçada, né? Foi que, por exemplo, no primeiro semestre do curso, né, a gente teve basicamente, assim, 3 matérias, né? Assim, são 2 matérias que a gente tem, ponto. Uma delas é dada por 2 professores, que aí a gente vê 2 autores, 2 temas diferentes que se associam no final das contas, né? E uma delas a gente leu, assim, um curso já histórico lá no departamento lá de Descartes, né? E a gente ficou, assim, um semestre inteiro lendo a primeira e a segunda meditação e o comecinho da terceira, assim, né? Chegou na 4ª aula, o professor ainda estava ali nos primeiros parágrafos. Meu Deus, né? Como que isso vai para frente? E é engraçado como que os professores, assim, tiram leite da pedra, assim, dos textos. É uma coisa, assim, impressionante, assim. É muito, muito bacana, né? Mas nessa questão da conciliação, tá sendo um desafio, de fato, assim. Essa pós que eu estou fazendo agora é um programa especial que tem lá na empresa onde eu trabalho, onde eles selecionam algumas pessoas que têm afinidades com temas relacionados à tecnologia e inovação. Ele tem um processinho seletivo interno lá dentro e, eventualmente, eles selecionam algumas pessoas. E é um MBA, né? Uma pós-graduação que a gente faz na FIAP com esse tema de análise de dados, né? Ciência de dados como um todo.
E eles separam um tempo da gente, assim, o que a gente estaria trabalhando uma parte do nosso período, a gente está estudando na prática lá. Então, assim, o lado bom é que a gente está sendo pago para estudar, basicamente, né? Porque continua o vínculo empregatício normal e a gente está fazendo um curso parte do período, assim. E, assim, o desafio também dessa pós é que não é só o momento da aula, né? A gente tem que estudar, fazer matérias. Inclusive, eu estou com um monte de livro aqui da pós que eu peguei para estudar e conciliar as leituras do curso de filosofia com essas demandas da pós-graduação, mais as demandas que os meus gerentes me passam, porque agora eu só estou trabalhando 4, 5 horas por dia, mas eles querem que eu renda as 8 horas normais, né? Então, assim, tá faltando tempo, é isso que eu posso resumir, assim. E aí é uma questão de administração do tempo, propriamente dito, assim. Se eu te mostrar a minha agendinha, ela tá definida, assim. O momento da leitura da matéria X, o momento de leitura da outra matéria, 2 horas para tomar um banho, comer e assim por diante, sabe? Se não for um pouco dessa forma, não estaria dando, pelo menos. Essa questão a primeira parte da sua resposta, né? Essa questão da leitura, essa leitura mais estrutural, né? Essa busca pela lógica interna do discurso, ela nos faz perceber as deficiências da nossa formação, né? Porque por mais que você chegue no curso de filosofia com uma graduação anterior, né? Já graduado, já tendo passado por uma certa experiência de sala de aula, essa questão de ficar um tempo, né, num texto, assim, 3 parágrafos, 4 parágrafos, levar 4 horas com 2 parágrafos, é um negócio assim que, sob a perspectiva lógica do trabalho, não faz o menor sentido, né? Você precisa entender aquilo e continuar. Aí você vai para uma aula de filosofia de, sei lá, 2 horas e fica parado num parágrafo discutindo, né? E quem tá de fora não consegue compreender, fala, não, isso não faz sentido, né? Não tem um resumo, não tem uma síntese, né? que esses sujeitos precisam, né? Porque não é possível que eles não estão entendendo. E na verdade não é só sobre entender, né? É sobre esse enfrentamento mesmo, né? Essa busca por compreender o conceito e tudo mais. Sim. E aí, com relação à tecnologia, né? Você participa de um grupo, né? Que é o grupo do qual sai quase todas as pessoas que eu converso no podcast e tudo mais, né? E aí você é um dos caras que defende lá a ciência, né? Você sempre foi o cara que mais falou em nome da ciência e tudo mais. Qual que é a sua relação com a ciência, Nicolas? Assim, a minha relação com a ciência, ela tem um pouco, assim, do meu percurso pessoal mesmo. Na época que eu ainda frequentava a igreja, eu comecei a ter essa amplitude, assim, de repertórios, conhecer um pouco mais algumas outras formas de enxergar o mundo, digamos assim. E dentre elas, por conta das minhas afinidades nerds com ficção científica e afins, eu acho que alguns temas associados da ficção científica para a ciência foram me chamando a atenção, né? Alguns autores de divulgação científica, como Carl Sagan e outros, assim. Por isso que vem meu amor por astronomia, também vem um pouquinho dessa história pessoal, assim. E a ciência, assim, para mim, historicamente, ela é constituída como um método que se desenvolveu, assim, a gente pode pensar desde Aristóteles lá atrás até hoje, com ciência moderna, assim, né? Um método que vem se desenvolvendo como uma produção, assim, de investigação do real, da natureza, para estabelecimento de hipóteses que são testadas e validadas e se tornam ou não teorias que podem ser refutadas com o passar do tempo. Então, ela é meio que, assim,
na minha concepção pessoal, assim, de trajetória, ela é uma ferramenta de compreensão da realidade, sabe? Que, por um lado, ela tem uma dimensão que acaba minando, talvez, algumas crenças estabelecidas, assim, historicamente, sem muito fundamento, mas, por outro lado, eu vejo ela muito mais, assim, como uma definição de, assim, um tato. O Sagan fala muito isso, assim, que a astronomia, a ciência, ela é uma causadora de humildade muito grande, assim, porque a gente tem uma noção dos limites do nosso conhecimento. Eu acho que para mim a ciência não é nem tanto, assim, aquilo que ela diz, ou que ela ser verdade, ou pelo menos temporariamente verdade, né? Mas os limites que ela enxerga dentro do nosso horizonte, sabe? Um pouco dessa relação com o ceticismo, talvez. Então, tá um pouco nesse horizonte para mim. Você falou que tá trabalhando, né, com análise de dados, é isso? É porque eu queria, hoje na sala de aula eu conversei um pouco, assim, a gente estava tendo uma aula mais informal e a gente conversou um pouco sobre a questão da tecnologia e da filosofia e de tudo mais, né? E de como que a tecnologia ela pode ser um problema, né? Se a gente for pensar sobre a perspectiva da técnica, né? E de como a técnica nos influencia no cotidiano. E aí como você vê essa relação da ciência, né? Com esse viés tecnológico, com a filosofia, como que você já fez uma reflexão mais demorada acerca disso? Então, assim, é um dos temas que, assim, me incomoda, digamos assim, diariamente, né? Porque estando um pouco nessa lógica, assim, eu trabalho numa empresa de consultoria, de auditoria, que visa assim, estava tendo uma reunião, assim, no final da semana passada, né? E um dos líderes lá, sócios da firma, ele fala assim, nós somos, e essa é uma visão que se passa um pouco para os profissionais que atuam na área que eu tô, profissionais de, abre aspas, alto desempenho. Então, assim, a gente é mobilizado e parte do curso que eu tô fazendo é justamente para isso, para ser um agente, assim, de utilizar a tecnologia para o aumento dos ganhos, assim, o aprimoramento dos processos, refinamento de técnicas e afins, assim, uma visão muito prática, utilitária e tudo mais. E eu acho que um dos temas, assim, que me ocupam um pouco em relação a essa associação, assim, de técnica e ciência, né, tecnologia e ciência, está um pouco no estreitamento, assim, cotidiano, especialmente nesses ambientes corporativos, que se tem do conhecimento. Então, a gente acaba achando que, sei lá, ciência é só aquilo que possui uma aplicação prática, e não só uma aplicação prática, né, mas que reverta-se isso em lucro, que seja exponencial, escalável e afins. Já vem uma série de outras questões mais aí que está no vocabulário das empresas atualmente, né? Então, eu acho que essa noção muito estreita que a gente acaba tendo nesse tipo de ambiente do que é ou para que pode servir uma tecnologia, né? Ela é muito limitada, eu acho, assim. Tanto que a gente vai ver, assim, uma certa dificuldade das pessoas conseguirem compreender, por exemplo, uma aplicação, sei lá, um desenvolvimento de uma aplicação, de uma descoberta nova da ciência, ou que não seja voltado para esse tipo de aplicação no mercado, sabe? Se não está dentro dessa lógica, meio que é uma coisa que não vale a pena você investir o seu tempo, né? Ainda mais hoje em dia que o seu tempo, ele tem esse viés, assim, de transformação disso em lucro, assim. Isso é uma coisa cada vez mais interiorizada, não só pelas empresas, mas pelos profissionais também, né? Empreendedores, tudo mais, enfim. Eu acho que há um espaço muito grande para crítica, assim, do que a gente compreende como tecnologia, para além desses limites mais estreitos de uma aplicação, assim, que vise lucro, sabe? E quem é
Baruch Spinoza? Cara, Baruch Spinoza, assim, começa pelo nome, né? Eu acho que geralmente quando o pessoal vai pesquisar na internet, que seja, não sei quem é que vai pesquisar isso, né? Mas tudo bem. Quando você é uma pessoa que eventualmente se interessa, você vai procurar algum conteúdo sobre, você vai achar, assim, várias grafias do nome dele, né? Que está um pouco relacionado intimamente com a história dele, né? Mas ele é um cara que nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 1632, no seio de uma família judia, e que, assim, passou por uma série de exílios que começam lá desde do século XIV, com a expulsão dos judeus da Espanha, passando para Portugal, onde o vô de Spinoza nasce, assim, até eles serem expulsos de Portugal por conta da Inquisição, né? Fugirem de lá por conta da Inquisição e ir para Amsterdã. E ele nasce um pouco nesse caldo aí teológico-político, digamos assim, bem efervescente, né? Que afeta muito a percepção de mundo dele. Eu acho que as questões que ele vai pensar um pouco mais adiante nos seus trabalhos de maturidade. E ele é um filósofo, assim, subversivo em seu tempo, assim, né? Ele é um cara que é um pensador moderno, né? Do século XVII, contemporâneo de Descartes, Leibniz, entre outros, né? Ele é um racionalista, mas ao mesmo tempo que ele faz parte, assim, dessa corrente histórica, filosófica, ele também a subverte. Ele já consegue captar, digamos assim, alguns problemas que essa modernidade, digamos assim, está imbricando, e já propõe ali no começo da modernidade, digamos assim, propostas que subvertem totalmente ali essa tradição, né? Então acho que esse é um pouquinho assim uma palhinha inicial aí de quem é ele, de quem que a gente está falando, né? De onde parte essa pessoa. O Nicolas, pelo que eu me recordo, ele nasceu no mesmo dia do John Locke, né? Acho que é isso mesmo. E ele tem uma forte influência do Descartes, né? O Descartes, ele leu Descartes, né? Depois ele como bom discípulo, depois ele renega alguma coisa do Descartes, né? Mas ele tem uma influência, tanto que ele é um dos nomes, né? Ele é um dos grandes nomes aí do racionalismo, né? E o que ele tem na filosofia dele que pode nos ajudar a pensar a realidade? Eu sei que, sob uma perspectiva religiosa, ele é uma espécie de bomba atômica, né? Então, né? Assim, o Spinoza, ele é contemporâneo de Descartes. Ele não chegou a se comunicar com ele, mas, assim, em todo o seu pensamento existe um diálogo, assim, premente com a filosofia cartesiana, né? Até os debates, assim, dos oponentes filosóficos de Spinoza na época, assim, dentre eles tinham muitos, assim, caudatários da filosofia cartesiana também, né? E é uma filosofia que marca muito a forma dele pensar. Eu acho que até as escolhas propriamente deles, assim, no estilo mesmo, no método que ele utiliza para desenvolver a sua filosofia, são, assim, influenciadas fortemente por Descartes, né? Não à toa, o primeiro livro que ele escreve, assim, e o único que sai com o nome dele na capa, né? É o Princípios da Filosofia Cartesiana, né? E Pensamentos Metafísicos, que ele escreve, assim, para um curso que ele deu sobre a filosofia de Descartes, né? Então, aquilo que a gente vê descrito no discurso do método, aquilo que a gente vê nas meditações propriamente, exposto de uma forma analítica, né? Meditativa e tudo mais, o Spinoza faz ele tira o raio-x daquilo, né? E monta, digamos assim, aos modos da geometria,
como que seria essa filosofia do Descartes se fosse exposta desse modo propriamente geométrico, né? Então, assim, em última instância, o Spinoza tenta ser mais cartesiano do que o próprio Descartes, porque ele busca radicalizar aquilo que ele encontrou nesse cara que o influenciou assim sobremaneira. Você acha que dá pra, de alguma forma, conciliar os dois em algum momento? Ou não dá? Ou à medida em que a gente faz a leitura de ambos, em algum momento a gente vai ter que escolher, vai ter que fazer uma escolha, como eles, no caso, como o Spinoza fez. Dá para conciliar essas duas filosofias? Porque o Descartes está pensando numa perspectiva racionalista, né, no sentido mais puro, talvez. E os elementos da filosofia do Spinoza, ela nos faz pensar, né, em alguma medida na substância, né, numa certa materialidade das coisas, que embora seja de alguma forma demonstrada quase que matematicamente também, tem toda uma questão de uma certa imanência ali, né? Como que dá para pensar essas duas filosofias, claro, sem tocar profundamente no Descartes, né? Se a gente for pensar assim em uma conciliação entre o pensamento, né? Então, digamos assim, né? Tratando a filosofia do Spinoza como o sistema, né? Monumental que ele cria, e a lógica interna e os elementos que pressupõem aquilo que desencadeia a obra dele, não tem essencialmente como conciliá-los. A gente pode pensar numa conciliação assim, no sentido de influências, né? A gente está falando assim da importância da geometria para ambos, assim, muito do vocabulário que eles utilizam, né? Você mencionou a questão da substância abordada por ambos, né? Então, assim, uma das dificuldades que a gente tem ao iniciar assim uma leitura, um contato com Spinoza, é que para você ler ele propriamente nos seus próprios termos, você vai ter que assim reformular muito dos conceitos que para outros filósofos significam uma coisa e para ele é um vocabulário limpo, novo, digamos assim, que ele fala assim, ó, na verdade eu entendo por isso, ele começa suas definições. Por substância, entendo isso, aquilo e aquilo. Ele vai deduzindo propriedades desses elementos que, por mais que o vocabulário seja o mesmo, por mais que as influências sejam as mesmas, né, em essência, o ponto arquimediano que move ali o mundo dos dois parte de pontos de vista diferentes, né? E, portanto, aquilo que se deduz da filosofia deles é, assim, radicalmente oposta, né? Em Descartes, se a gente for falar de substância propriamente, a gente vai estar falando de atributos ali que para Spinoza são atributos, né? Então a gente vai falar da resistência e res cogitans para Descartes. Para Spinoza isso não é uma substância, né? Isso são atributos da substância única, né? E aí começam as diferenças, digamos assim. O que duas perguntas, né? Por que você elegeu Spinoza como seu pensador de cabeceira, e o que em Spinoza é interessante? Qual que é a distinção entre Spinoza e os outros racionalistas que faz de Spinoza merecedor de estarmos aqui às 11h20 da noite falando dele? Cara, o que me chamou a atenção no Spinoza não foi assim, o meu contato inicialmente, como eu falei, vem da ciência e tudo mais. Ele teve, assim, por conta das minhas dificuldades, digamos assim, que eu estava passando com meu pensamento acerca da religião, ciência, e conciliar tudo isso no meu repertório, eu comecei a ter contato com alguns autores críticos de alguns pontos da religião. Dentre eles, assim, se a gente fosse citar, sei lá, da filosofia,
aquele que mais assim assume um papel bélico nesse sentido era o Nietzsche. E uma das coisas assim que eu encontrei vendo Nietzsche, sempre achei muito legal a forma com que ele escreve e tudo mais, era justamente esse papel subversivo que ele tinha de uma cultura, de uma tradição, que em alguns pontos para mim não fazia mais tanto sentido. E o que me impressionou, assim, mas por ter uma formação religiosa, cristã e tudo mais, eu sempre, assim, eu nunca tive a religião para mim como uma coisa ruim, sabe? Sempre foi uma coisa que me acolheu, que me trouxe muitas coisas boas. Então, em certa medida, apesar de muitíssimo interessante eu concordar em vários sentidos com aquilo que a filosofia do Nietzsche trazia, eu ainda senti algumas dificuldades em alguns pontos internos da própria filosofia dele. E em certa altura dessa trajetória, eu estava procurando temas, palestras e coisas para ler do Nietzsche. Eu encontrei uma palestra de um dos filósofos assim que eu mais admiro em atuação hoje em dia, que é o Oswaldo de Acóya Júnior, que é uma palestra assim que eu posso até deixar de recomendação, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais no tema da filosofia do Spinoza, que é sobre o mais potente dos afetos. Assim, se eu não me falha a memória, esse é o título da conferência, onde o Giacoia ele vai mostrar, apesar da diferença do Nietzsche, já na sua fase mais madura, com a filosofia de Spinoza, como o projeto filosófico de ambos, enquanto filosofia da imanência, afirmam coisas idênticas, digamos assim, com nomes diferentes, né? Aquilo que a gente pode chamar de amor fati em Nietzsche é o que a gente encontra como amor intelectual a Deus em Spinoza. E isso, assim, me instigou muito, porque uma das coisas que me instigava também, ainda enquanto membro de uma comunidade evangélica e tudo mais, era ouvir, por exemplo, o quão estranho era para mim ouvir um ateu falando de religião, sei lá, o Pondé falando sobre cristianismo, judaísmo e afins. E, assim, o como a filosofia daquele cara que mais critica a religião pode ser, assim, ipsis versi, a mesma coisa do cara que para ele tudo é Deus, digamos assim, né? Então isso me instigou muito. E foi um encontro muito feliz, assim, com a filosofia de Spinoza, porque eu encontrei, assim, aquelas dificuldades que eu tinha, né, e encontrava dentro da filosofia do Nietzsche, foram esclarecidas e elevadas assim, a uma potência muito, muito mais interessante na filosofia do Spinoza. Assim, uma filosofia que, se a gente for resumir, assim, é uma filosofia que pretende assim, possibilitar àqueles que têm contato com ela um encontro de alegria com a vida, com a existência, assim, sabe? Então é uma outra história, assim, uma filosofia que ela oxigena muito, assim. Muitas vezes a gente tem contato com, sei lá, autores que são extremamente pessimistas, sei lá, um Schopenhauer da vida, que às vezes você termina de ler alguma coisa e você tá no chão, né? Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí você lê o Spinoza, assim, é uma coisa que traz realmente assim uma potência, um olhar diferente, sabe, para a vida, para a existência, e especialmente nesses temas que me interessavam, foi uma perspectiva subversiva, assim, 2 vezes, sabe? Para uma pessoa que estava tentando, sei lá, se afastar um pouco da religião e não achando interessante alguns temas, e encontrar num autor que subverte a tradição ocidental com afirmações tão, assim, fortes como Deus, ou seja, a natureza, foi algo que me instigou aí a começar a olhar um pouco para a obra dele. Antes da gente começar esse diálogo, né, nós fazemos ali uma conversa em off, né, e estávamos discutindo a influência do Nietzsche, né, que o Nietzsche sofreu, né, do Spinoza. Como se deu? Você disse que tinha documentos que podiam provar essa influência, né, esfregou na câmera aí um papel que eu não lembro qual era. Como que se deu? Porque eu imaginava, né, quando você lê o Nietzsche,
faz sentido pensar que ele tenha sido influenciado por Spinoza, né? Mas existe isso de maneira documental, né? O Nietzsche faz uma admissão ali, né? De que quando ele termina essa leitura do Spinoza, ele encontrou algo muito, muito interessante ali, né? Sim, sim. Assim, tem um paralelo que eu faço um pouco de um diálogo que acontece, que é relatado pela irmã do Freud com o Freud em relação à filosofia do Nietzsche, né? Que, enfim, contemporâneos ali e tudo mais, eles tinham uma proximidade, assim, de comunidades e tudo mais, sabiam da existência um do outro, conheciam os trabalhos de ambos, né? Em certo sentido, a gente pode pensar que o Nietzsche se coloca como um terapeuta também, em algum sentido, né? Que ele pretende para a obra dele. E eu menciono isso porque, em certa altura, a irmã do Freud relata que ele deixou de ler a obra do Nietzsche porque aquilo estava influenciando demais, estava impregnando demais ali a forma dele pensar. Então ele meio que deixou de lado, falou, não, vamos esquecer isso daí, vou me investir aqui propriamente no meu projeto, né? Porque isso daí tá me causando um problema, digamos assim. E eu acho que, em certa medida, essa pode ser uma relação que a gente pode traçar, e aqui sou eu falando isso, tá? Do Nietzsche com o Spinoza. O Nietzsche, ele tem um início de trajetória ali da carreira filosófica dele, de diálogo, né? E de proximidade com o Schopenhauer muito forte. E por conta da crítica à religião e outras coisas mais, né? Mas em determinado momento ele se afasta disso, então. Isso ocorre um pouco em relação ao Nietzsche com o Spinoza também, assim. Ele se aproxima da filosofia do Spinoza, encontra ali elementos que ele acha muito incrível, né? Tem uma carta que eu até trouxe, caso você queira que eu mencione e cite alguma passagem dela, que foi traduzida pelo André Martins, onde o Nietzsche escreve, né, para um amigo dele, o Overbeck, um pouco de como ele se sentiu ali depois de ler, encontrar a filosofia do Spinoza, né? Mas isso por conta, eu acho que da potência interna do próprio pensamento do Spinoza e algumas pretensões do Nietzsche enquanto projeto filosófico, né, fizeram com que ele se distinguisse aí e buscasse seus próprios caminhos depois, né? Mas tem essa proximidade, sim. Tem algum trecho que você destacou aí ou não? Cara, é uma carta bem, assim, bem curtinha. O livro é esse daqui que tem por título O Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche, que é uma organização de uma série de artigos da Scarlett Marton, de vários autores assim que estudam ambos esses filósofos, né? E a carta começa basicamente assim, né? Estou totalmente estupefato, maravilhado. Tenho um precursor. E que precursor? Eu não conhecia quase nada de Spinoza. Que eu seja agora impelido a ele foi um ato instintivo. Não só a tua tendência geral é a mesma que a minha, fazer do conhecimento o mais potente dos afetos, como me reencontro em 5 pontos capitais da sua doutrina. Esse pensador, o mais fora da norma e solitário, é-me nesses aspectos justamente o mais próximo. Ele nega a liberdade da vontade, os fins, a ordem moral do mundo, o não egoísmo, o mal. E ainda que as divergências sejam também certamente enormes, elas se devem mais à diferença do tempo e da cultura e da ciência. E assim vai. Então, assim, ele está realmente maravilhado ali com as proximidades, né? Ele cita 5 temas que aproximam a sua própria filosofia, o seu próprio projeto do Spinoza, que eu acho que faz, assim, só reforça o quanto o Spinoza, no seu tempo, lá no século XVII, já estava, assim, propondo coisas que estavam bem fora, assim, do que estava sendo aceito nas comunidades como um todo, né? Nicolas, se você fosse fazer uma síntese
da filosofia do Spinoza, você começaria por onde? Eu preciso explicar. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Aí são 2 pontos. Você falou que Freud estava sendo influenciado pelo Nietzsche, né? Isso acontece o tempo inteiro, né? Na academia, né? Você começa a ter aula e de repente você se tornou aquilo que você mais criticava, né? Isso acontece também com os meus alunos, né? Então, por exemplo, eu apresento um autor para eles passam 2 meses com aquele autor sendo usado como filtro e lente para qualquer coisa. Depois eles largam, né? Então, ano passado foi Heráclito e Parmênides, né? Os pré-socráticos. Aí era tudo Heráclito e Parmênides. Aí depois veio Sartre. Aí o Sartre virou... Vitor, o Sartre, né? O Sartre virou o Sartre autoajuda. E aí, agora nós estamos agora fazendo uma leitura do Epicuro, né? Eu tô com medo também, porque o Epicuro já é um pouco mais adulto, né? E o que você faria? Qual que seria a síntese? Imagine que nós somos uma sala de primeiro ano de ensino médio. Por onde você começaria? O que você nos diria? Olha, é importante que vocês entendam que o Spinoza... Assim, esse é um desafio, assim, monumental que você propõe, né? Especialmente para uma pessoa que não estudou propriamente, assim, academicamente esses textos, né? O meu contato com Spinoza, assim, ele vem um pouco de antes de acessar o curso da graduação. E uma coisa, assim, que me causa um afeto triste é que a minha turma anterior do curso teve uma aula do Tratado Teológico Político com a Marilena Chauí. E até agora nada para mim, então... as dificuldades de apresentar uma síntese da filosofia, do pensamento do Spinoza se dá justamente pela sua sistematicidade, né? Ou seja, o pensamento do Spinoza, ele se propõe como uma arquitetura conceitual da onde, se você tira uma parte, assim, se você puxa uma parte, sai o todo. De qualquer ponta que você puxa, você vai chegar no que é essencial. Então, de certa forma, para você ter uma compreensão mínima, você vai ter que ter um panorama, assim, né? Então, aquilo que facilita a apresentação dele, o fato de ser um pensamento sistematizado, é aquilo que impõe um desafio também na hora de apresentar uma síntese, né? Mas, assim, entrando propriamente nos termos do Spinoza, ele é um filósofo racionalista, mas um dos primeiros, assim, contrapontos que ele faz à tradição moderna é que ele não é um intelectualista. Por mais que ele compreenda que a razão é capaz de produzir conhecimento da realidade, né? Obter conhecimento da realidade, ele não compreende que somente a razão ela é capaz de alterar, digamos assim, o nosso afeto, a nossa dinâmica com a própria realidade. Então, a gente mencionou aqui Descartes, por exemplo, que tem uma noção de substância que ele vai falar daquilo que é extenso e daquilo que é propriamente pensamento, né? E o Spinoza, ele não tem uma visão muito próxima disso. Assim, se a gente for parar para pensar, por exemplo, né, aquilo que para Descartes são substâncias distintas que formam no homem, do ser humano, que fazem do ser humano uma substância meio misteriosa, né? Como assim? Eu tenho 2 coisas diferentes formando um único ser. Para Spinoza isso não faz sentido, né? Ele parte de um pensamento que essa é uma das palavrinhas aí que a gente vai encontrar dentro da filosofia do Spinoza, que é a imanência. Ele parte da imanência para produzir a sua filosofia. Imanência nada mais é do que, se a gente for pensar em opostos aqui, como algo contrário à transcendência. Ou seja, não existe nada fora desse chão comum de onde emergem e existem todas as coisas. Então, no Descartes a gente falava que existia a coexistência e a coisa pensante. No Spinoza, a gente está tratando de uma única substância, que ele vai chamar de natureza. Em últimos termos, ele chama essa única substância, que é infinita
e que se produz e tudo mais, ela tem alguns atributos. Dois desses, assim, ela possui na realidade infinitos atributos, porque ela é uma substância perfeita, infinitamente perfeita, digamos assim. Mas a gente, enquanto modos dessa substância, nas nossas limitações cognitivas e tudo mais, conhecemos apenas dois atributos dos infinitos atributos dessa substância, que são a extensão e o pensamento. Então, a gente parte de uma substância única. Essa substância, ela tem diversos e infinitos atributos. A gente, enquanto ser humano, conhece apenas dois desses atributos, que é a extensão e o pensamento. E essa dinâmica afetiva e produtiva dessa substância que produz a realidade, o universo e tudo que nele há, tem uma dinâmica própria, que vai ter um outro termo, uma outra palavrinha de Spinoza aí, que é o conatos, assim, que é a capacidade, digamos assim, criativa, produtiva. Acho que criativa é a palavra errada para a gente usar na filosofia dele. Produtiva da realidade de tudo que há, assim. No ser humano, o conatos ele vai ter uma definição um pouco mais específica, talvez, que se vale também para todo o restante da natureza, né? Que é a capacidade de perseverar no nosso ser. Então, essa substância tem esses dois atributos. Nós, enquanto seres humanos, né, indivíduos, nós somos modos dessa substância única, produzidos por essa substância única, e a gente tem uma qualidade específica, digamos assim, né, dentro dessa natureza, que é esse conatos, que é essa capacidade, esse impulso para perseverar no nosso ser, para nos manter sendo aquilo que somos e continuarmos e sendo mais alegres, digamos assim, felizes e alegres. Ô Nicolas, tem você que é um jovem que passou boa parte da vida dentro da igreja evangélica, você tem um grande repertório de músicas gospel. Aí tem uma música que faz bastante sucesso ainda hoje, que diz o seguinte: que ninguém explica Deus. Um dos versos da música é esse. O Spinoza concordaria com essa frase, porque ele tem uma definição de Deus que acabou trazendo alguns resultados negativos, não sei se negativos ou positivos, mas que trouxe alguns resultados para ele, né, nessa tentativa de explicar a substância e tudo mais. Fala um pouquinho disso aí. Uhum. Eu acho que assim, lá vem você, né, com as suas referências ótimas, como sempre. Eu diria o seguinte: Spinoza, ele inicia a sua filosofia com uma preocupação eminentemente religiosa e política. Uma das formas que ele inicia esse debate da religião dentro da política é fazendo um estudo filológico da Torá. Ele lecionou na comunidade Árvore da Vida de Amsterdã, que era uma comunidade judaica, o hebraico. E ele tem uma preocupação muito grande com as definições das palavras. E aí eu digo isso porque, né, dentro do interior da tradição judaica, e a partir de seus estudos da Torá, da Bíblia, então, portanto, nessa tradição cristã e do Velho Testamento, né, ele critica essa questão de existir um Novo e um Velho Testamento, porque para ele não há uma continuidade entre essas duas tradições, né? Ele vai encontrar, investigando a Torá, que quando se escreve, né, o termo na Bíblia de Deus em hebraico, é sempre um significado para aquilo que está além da nossa compreensão. Então, quando se fala uma montanha de Deus, um vento de Deus, um filho de Deus, é algo que propriamente a gente não consegue explicar, que foge da nossa compreensão. Então, o de Deus tem sempre essa conotação daquilo que foge à nossa capacidade de explicar aquilo que a gente está experienciando. Porém, todavia, contudo, dentro da filosofia do Spinoza, a gente tem basicamente 3 gêneros do conhecimento. O primeiro dos gêneros do conhecimento é o gênero do conhecimento imaginativo.
Na filosofia, na tradição filosófica ocidental, até o século XVIII, final do século XVIII, até Kant, quando a gente fala de imaginação, a gente não está falando de um devaneio, de uma pessoa pirando em casa, imaginando um monte de coisa. Imaginação, ela se refere à percepção sensorial. Então, assim, e o primeiro gênero do conhecimento, ele é imaginativo. Ele produz paixões, assim, terríveis no ser humano, digamos assim. Problemáticas numa primeira instância. Vamos pensar, sei lá, um exemplo assim. Quando você acorda de manhã, todo dia aí na sua casa, está a Tiradentes, o sol geralmente nasce a leste e se põe a oeste. A imagem que a gente tem do sol é de um círculo, um disco pequeno ali, do tamanho, sei lá, de uma polegada no céu. O conhecimento que a gente tem imaginativo, sensorial do sol, ele é, assim, esse conhecimento imediato, ele é limitado. Ele não produz, assim, um conhecimento propriamente, né? Para a gente conhecer o Sol, como ele realmente é, a gente precisa de uma teoria da luz, a gente precisa de uma física muito bem desenvolvida para ter uma noção de que aquela noção sensorial, aquele conhecimento imaginativo está além, né? A natureza daquilo está além dessa noção mais imediata que a gente tem. Nesse sentido, o Spinoza ele inicia a sua filosofia fazendo essa investigação, desse diálogo com a tradição, justamente criticando essa divisão entre mundo material e mundo espiritual, corpo, ideia, alma e afins, e ele compreende que tudo, logicamente, está dentro de uma mesma substância. Eu lembro que eu me lembrei de uma escola dominical, que o tema da escola dominical era o que era milagres, né? E aí tava lá essa discussão, né? Assim, não, mas o que é milagre é o que vai contra as leis da natureza. Não, mas milagre, na verdade, é uma coisa que pode ser produto de leis da natureza, mas que tem um dedinho divino ali, porque é muito especial. Aquilo ali é um em um milhão, sabe? É natural, mas ali é uma coisa que nunca aconteceria, sabe? E aí, tipo assim, para Spinoza, não faz assim, não existe essa divisão, sabe? Tudo faz parte de uma única coisa, assim, não existe uma transcendência e tal. E, nesse sentido, compreender e deduzir geometricamente a existência de uma substância única e disso todas as demais propriedades da realidade faz com que ele associe a essa substância única a ideia de Deus. Digamos assim, ele nomeia isso de Deus, por conta, assim, de algumas propriedades que essa substância única tem. Digamos, dela ser onipotente, dela criar tudo e ter ela ser a máxima potência de criação de tudo que há e que existe. Por ela ser onisciente, porque a gente está falando de extensão e pensamento. Essa matéria que é extensão, pensa. Então, assim, existem qualidades, digamos assim, da figura de Deus que tem na tradição que se associam com essa imagem de natureza que ele constrói. Então, se a gente quiser chamar de Deus aquilo que Spinoza deduz da sua filosofia, chamemos, né? Mas não que essa figura que, mesmo dentro da filosofia dele, ainda é limitada porque a gente só conhece 2 atributos dessa substância, não que isso esteja próximo a qualquer tradição religiosa que a gente conheça no nosso dia a dia, né? Qual que seria, Nicolas, o problema do milagre? Esse Deus provedor, né? Esse Deus da provisão, que é o Deus de uma certa tradição cristã, numa perspectiva do Spinoza, o que aconteceria se Deus fizesse um milagre? Qual é o problema? Qual é a implicação disso? Assim, a primeira implicação que a gente pode ter a partir da filosofia de Spinoza do que seria um problema da questão do milagre, seria, assim, para a gente começar, a gente pode tratar dentro dessa tradição cristã, digamos assim, o milagre, ele pressupõe um Deus pessoal
que tenham a intenção, digamos assim, de atuar em prol de uma pessoa, de um povo, e fazer assim, ele tem um contato pessoal com o seu fiel, digamos assim, e ele intervém na realidade, na natureza, para mudar o curso, digamos assim, das causas comuns que estavam acontecendo, para que algo aconteça ali para aquele indivíduo, para aquele povo e assim por diante, né? O problema inicial está em pensar que Deus é essa figura pessoalizada, antropomórfica, que tem intenções, sentimentos, enfim, e várias outras coisas mais. Então a gente já começa assim a desmontar um pouco essa imagem de um Deus pessoal. Será, então, assim, tirando esse Deus pessoal da baila e entrando a figura de Deus de Spinoza, faria sentido ainda a gente pensar num milagre? A partir da filosofia dele, não. Porque a realidade, ela é uma rede causal de acontecimentos, onde reina a necessidade. Isso inclui, inclusive, a nossa ilusão de livre-arbítrio, entre outras coisas mais. Então, assim, quando a gente olha para a natureza e vê um fenômeno e acha que aquilo é um milagre, na realidade, essa é um conhecimento limitado que a gente tem, imaginativo. A gente olha para esse fenômeno, para esse milagre, a gente vê a aparência desse milagre, do que aconteceu na natureza, e a gente não conhece as causas na rede complexa dessa substância única de produção, dessa realidade, o que causou aquilo. Então, se a gente está falando de uma única substância, de uma única realidade, onde tudo está encadeado e é onde reina a necessidade, aquilo que a gente compreende como um milagre, na realidade é uma ignorância, é uma superstição, em última instância, da gente olhar para aquilo e achar que aquilo foi feito para a gente, aquilo tem uma intenção, tem uma finalidade, e assim por diante. Então eu posso dizer que Deus não pensa. Assim, Deus pensa, mas se você vai ter que assim, reformular o que você considera como pensamento. A matéria possui essas duas dimensões, né? Então a gente está falando de uma coisa extensa e de uma coisa que paralelamente é também pensamento. Por Spinoza, o nosso corpo ele é constituído desses dois atributos. A nossa mente não é outra coisa senão a ideia do nosso corpo. Então, para Spinoza, pensamento, ele tem uma dimensão orgânica mesmo. Se a gente for pensar, sei lá, tentar fazer um exemplo muito, muito tosco aqui, se você for pensar num plano cartesiano, sei lá, de x e y, e você riscar um pontinho em qualquer lugar, vai ter sempre duas dimensões. O nosso corpo, ele tem uma dimensão afetiva. Então, afetiva no sentido de extensão material mesmo. Então, o seu corpo, quando ele recebe um afeto, ele sente isso. O seu corpo, como um todo, pensa. A matéria como um todo pensa, porque esse pensamento é como se fosse, digamos assim, a manifestação da energia que se dissipa, digamos assim, dentro dessa matéria, sabe? Então é nesse sentido que Deus pensa, mas não numa elaboração intencional e tudo mais. A gente pode, sei lá, em últimas instâncias, pensar que se a gente pensa com intenção, sendo partes de Deus, em certa medida Deus também tem alguns tipos de pensamentos, né? Mas isso seria limitar, assim, a perfeição de Deus às nossas pequenices incoerências aí de compreensão do universo, né? E quais foram as consequências desse pensamento de Spinoza na própria vida dele? Porque tem, né, alguns historiadores da filosofia vão dizer que ele rejeitou alguns trabalhos, ele rejeitou dinheiro, né? Ele queria manter o quê? Sim.
Desde a infância do Spinoza, ele foi uma pessoa assim que se destacou muito assim em conhecimento, né? Desde cedo, as pessoas viam nele uma figura assim excepcional e que provavelmente no futuro ia se tornar um grande rabino, né? Por conta dessa aptidão do Spinoza, o pai dele inclusive proporciona para ele assim contato com os rabinos mais interessantes da época, assim. Ele foi aprender com a galera top do judaísmo lá. E nessa trajetória, o Spinoza teve contato assim com pensamentos não muito tradicionais, digamos assim. É difícil levantar esse tipo de influência direta que ele possa ter, até porque esse tipo de literatura e tudo mais era um negócio muito obscuro, assim, escondido mesmo, né, por conta dos ataques que isso tinha. Mas é claro, assim, a gente olhando para a biografia dele, que desde cedo, assim, desde muito cedo, da sua adolescência e juventude, ele já vinha expressando ideias ali que causavam um certo desconforto para a comunidade da qual ele fazia parte, né? A excomunhão dele foi aos 22, 23 anos, assim. Antes disso, ele já tinha sido acusado de blasfemar e outras coisas mais, assim, sabe? A excomunhão foi o ápice, assim. E por conta da excomunhão dele, né, que foi terrível, inclusive tem até, caso queiram o deleite de alguns trechos, tem como ela foi escrita. Ele, assim, eu acho que vale até a pena me pegar aqui, só um segundo, quer ver? Para vocês entenderem o porquê do impacto dessa excomunhão para a vida dele e assim, das implicações do pensamento dele para a vida dele, né? Aos senhores do conselho da sinagoga fazem saber a vós Nicês, como há dias que têm notícias das más opiniões e obras de Baruch de Spinoza, por diferentes caminhos e promessas, blá, 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 blá. Com a sentença dos anjos e dos santos, com o sentimento do Deus bendito, com o consentimento dessa congregação, diante destes santos livros, nós eremizamos, expulsamos, amaldiçoamos e esconjuramos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia, maldito seja de noite, maldito seja ao deitar, ao se levantar, maldito seja ao sair, maldito seja ao entrar, e assim vai. E essa excomunhão implica também em as pessoas não poderem estar debaixo do mesmo teto que ele, não poder chegar perto dele, não poder ler o que ele escreveu e outras coisas mais. Tanto que 2 anos depois dessa excomunhão, ele sofreu um atentado de morte, tentaram matar ele, esfaquear ele lá, um radical lá da comunidade dele tentou matar ele, ele andava com essa capinha furada lá para mostrar para todo mundo lá do que essas pessoas supersticiosas eram capazes, mas ele saiu de Amsterdã, foi morar em Ginsberg, e viveu lá, assim, praticamente todo o restante da sua vida. Então, ele teve um período, assim, de adolescência e juventude meio conturbado, assim, como um pouco mais do que alguns adolescentes hoje em dia. Foi excomungado da sua comunidade, teve que se exilar em outro local por conta dessas perseguições. Nesse meio tempo, o pai dele morreu. O pai dele era um negociante, assim, próspero, né? O pai dele morreu, deixou algumas dívidas, alguns problemas, mas ele também se abdicou da herança dele, deixou para os irmãos porque ele queria viver do ofício dele, e ele sempre buscou se desvencilhar, assim, dessas amarras do pensamento, né? Seja da comunidade religiosa que ele fazia parte. Ele foi convidado também para lecionar na Universidade da Holanda da época, né? Mas ele não aceitou porque na época a universidade ainda tinha um vínculo muito forte com a igreja, né? Então ele queria ser o mais livre possível, assim, de tudo, assim, ter um pensamento livre de fato. Mas ao mesmo tempo ele sempre foi muito cuidadoso com o que ele colocava para o mundo, assim, sabe? O único livro dele publicado em vida foi o Princípios da Filosofia Cartesiana, que leva o nome dele. Ele publicou também o Tratado Teológico Político, mas esse tentou ser anônimo. Porém, todo mundo já sabia que era ele, pelo que ele estava falando e tal. Não deu muito certo.
E isso fez com que ele guardasse muitos dos escritos dele na gaveta, assim. A obra magna dele, a Ética, foi publicada só depois da morte dele pelos amigos dele, assim. E há relatos também de que nos momentos finais da vida dele, assim, quando ele estava vendo que ele já estava indo se dissipando ali a sua existência corpórea e pensante, ele queimou um monte de coisa que ele tinha deixado escrita, assim, né? Tem alguns livros que ele não terminou também, mas enfim, ele sempre foi muito cuidadoso por conta das implicações que o pensamento dele traziam para ele, né? Ele foi muito perseguido, não só em vida, mas em morte também. A filosofia dele foi assim reconhecida enquanto tal só no século XIX e ainda hoje, assim, sabe? Tem uma figurinha que o Felipe compartilhou, né? Que é segundo Spinoza sim, segundo Spinoza não, que é com a sua imagem. Uma figurinha de muito sucesso. Ele tinha o ofício dele, né? Ele tinha uma profissão técnica também, né? E ele morreu muito cedo, parece que em consequência dessa profissão que ele tinha, né? Talvez. Sim, ele aprendeu esse ofício ainda na juventude, com o pai dele ainda em vida lá, tentando fazer ele virar um comerciante, mas ele não queria muito essa vida aí do empreendedorismo da época, e ele foi aprender a polir lentes, né? Essa questão do polir lentes, né, é bem interessante também, porque a gente, se olhar um pouquinho para trás na história, né, tem toda essa figura dos astrônomos na época, né, com Galileu e afins, né, a ótica era um conhecimento que assim surgiu e estava com uma força muito interessante, né, tanto que Marilena Chauí, que é uma das comentadoras dele numa das obras gigantes dela, que chama Nervura do Real, vai investigar essa questão da ótica dentro da filosofia do Spinoza também, né, influência barroca e tudo mais. Mas, enfim, por conta desse ofício dele, de polidor de lentes, há quem diga que ele morreu por conta de ter inalado muito pó de vidro, né? Há relatos também que falam de tuberculose e tal, mas de fato é que ele morreu aos 44 anos, assim, sendo que fazia só 2 anos que ele tinha terminado de escrever a Ética, assim, tinha uma vida muito próspera ainda pela frente, né? Ô Nicolas, a gente tem uma pergunta aqui no chat, que é da Lohane, que é uma pergunta universal no fim das contas. Ela diz assim, mas como conseguimos geometrizar algo metafísico? O Senhor, olha que legal, o Senhor disse que geometrizamos o Sol e é algo muito além de um círculo estabelecido, e Deus e tal. Segue-se esse mesmo raciocínio? Como funciona? Por que a geometria e outros são colocados para nós, mas na realidade não sabemos de onde se origina? Então, basicamente, a pergunta é a seguinte, né? Como é que você vai pensar filosoficamente dentro dos limites da geometria? Eu acho que antes de limite, a geometria implica num método, digamos assim. Eu acho que uma das pretensões, e em alguma medida, felizmente, alcançadas pelo Spinoza, é fazer uma teoria dos afetos, ou seja, entender como que a gente se sente, como a gente se põe no mundo, como a gente pode ser causa ativa das nossas ações, ou seja, não sermos servos, né? E tudo mais. E ele geometriza as relações humanas, assim, basicamente. A intenção dele em utilizar o método da geometria é trazer a certeza ao nível matemático das questões metafísicas, basicamente, né? Lembrando que metafísica para o Spinoza tem um sinônimo talvez até engraçado, porque a gente está falando de uma metafísica da imanência, né? A gente não está falando de uma metafísica transcendente, né? Mas fato é que a geometria, ela possui algumas particularidades. Dentre elas está, assim, colocar o pensamento em ordem hierarquizada e buscar, no início dessas ordens, as definições mais simples e fundamentais sobre as quais se sustentam as suas demais proposições.
Então, a geometria, antes de mais nada, ela é um método, digamos assim, que torna possível investigar coisas complexas, né? O Descartes ele vai utilizar isso muito bem dentro da filosofia dele, e o Spinoza também o faz ao seu modo, né? Então, uma das particularidades da geometria é essa hierarquização, digamos assim, das proposições, das definições, né? Ela parte de definições, axiomas e proposições e demonstrações, né, dessas proposições, e assim vai. Entende-se que ela é, portanto, um método. Eu acho que nada mais do que isso, sabe? Que permite uma forma de filosofar característica desses filósofos dessa época, que tem os seus méritos, tem as suas dificuldades, mas que está muito alinhada assim com o espírito do tempo deles, né? Nicolas, a gente avançou aqui já muito no tempo, né? Eu sei que você é uma pessoa deveras ocupada. E aí, o que eu deveria ter perguntado sobre Spinoza, que é primordial, e eu, graças à minha grande ignorância, não perguntei? Olha, eu acho que não existe assim uma pergunta que tenha ficado faltando, porque essencialmente naquilo que é assim o fundamental dentro das minhas limitações eu tentei apresentar, né? Por conta dessa dificuldade da sistematicidade do pensamento dele. Se eu tento explicar umas coisas em teoria, eu estou explicando tudo, então você não deixou de perguntar nada, né? Mas eu acho que, assim, fora do diálogo que a gente apresentou aqui, tem alguns conceitos que o Spinoza desenvolve que talvez valeriam a pena eventualmente ser melhor desenvolvidos, né, para que a gente possa entender um pouco melhor o pensamento dele, né. Eu acho que a gente falou do que é essencial, né, da substância, dos atributos, dos modos dessa substância, o que são os afetos, né. Acho que a gente poderia ter falado um pouquinho mais, talvez, da teoria dos afetos, né, o que é uma paixão alegre, uma paixão triste, e como proporcionarmos paixões felizes, alegres, né, para a nossa existência, mas, enfim, seria tentar talvez puxar um pouco mais a corda, que a gente já começou a puxar bastante aqui, né? Mas, ó, só tem uma questão aí, né? Ele é um pensador racionalista. Por que afeto? Uhum. Mais uma vez, o que a gente compreende como afeto na filosofia do Spinoza, né? Comumente no dia a dia, afeto para a gente é se sentir feliz ou alguma coisa nesse sentido, né? Uma dimensão mais psicológica da nossa existência, né? Não deixa de ser um pouco isso na filosofia do Spinoza, mas ela tem particularidades outras, assim, que talvez mereçam um pouco de atenção. É engraçado a gente falar, né, de um filósofo racionalista que desenvolve uma teoria dos afetos, assim. E um afeto, para o Spinoza, ele é basicamente, assim, em termos muito simples, uma consciência que a gente tem, uma ideia que a gente tem, de uma variação da nossa potência. Então, o conatos, que é essa potência que a gente tem de sempre perseverar no nosso ser, ele nos impulsiona a viver e a querer mais e assim por diante. Porém, nós somos modos dessa substância, nós somos finitos. E a gente está nessa realidade, assim, disposto a certas contingências possíveis, assim. Eventualmente, a gente vai bater o dedinho na quina do sofá e nossa potência vai baixar e alguém vai falar alguma coisa pra gente que nos magoou, sei lá, poxa, tá gordo demais, alguma coisa assim, e você vai ficar mais triste. Então, afeto para o Spinoza é uma variação da nossa potência, é um sentimento de variação da nossa potência. A gente tem afetos que, portanto, são alegres, que aumentam a nossa potência, que colaboram para o nosso ser, e tem afetos que diminuem a nossa potência, nos entristecem, né? Que fazem a gente querer ficar paradinho em casa chorando em posição fetal. Então,
a dimensão afetiva no Spinoza, ela tem uma dimensão que a gente possa, sei lá, anacronicamente falar de psicológica também, porque a matéria é pensante, mas ela tem, propriamente, assim, se a gente for definir, se diz a uma consciência da variação da nossa potência. Essa é a percepção dos nossos afetos, que podem ser eles alegres ou tristes. E aí disso se deduz toda a filosofia dele, né? Porque a intenção do Spinoza é como nos tornar mais potentes, né? Como pensar numa sociedade que, considerando a natureza do ser humano, proporcione para a gente sermos e sermos mais, e sermos livres, né? É engraçado se a gente for fazer uma comparação com o Hobbes, né? Existe uma preocupação muito grande em cima da natureza humana, né? E a própria noção do contrato social, ela vem para limitar, muitas vezes, a nossa liberdade, no sentido de que, se não tivéssemos essas limitações, né? O medo da figura do Leviatã, né? A gente faria coisas piores, né? No Spinoza, não. A filosofia política dele é uma filosofia da liberdade, da potência, da alegria, né? E, enfim, que é deduzida dessa teoria dos afetos dele, dessa compreensão particular da natureza humana. Bom, Nicolas, muito bom. Gostei bastante Você disse que não era especialista, mas eu acho que você usou de excesso de modéstia. Ficou muito legal, assim. Gostei bastante das respostas que você deu. Foi bastante didático. Eu tenho lá, né? Eu tenho um podcast onde eu converso com alguns amigos e com algumas personalidades. E aí a minha ideia é, durante esse processo, incluir algumas conversas filosóficas. Você é o cara que está inaugurando isso. Inaugurando em grande estilo, inclusive, né? Com um autor bastante interessante, assim, o que eu estava te falando antes da nossa conversa, é um dos grandes que eu não conheço, assim, que eu não tenho tanta afinidade, né, embora eu tenha a obra dele em potência aqui, eu não a tenho em ato, é um dos grandes que eu não li. Hoje, algumas dúvidas que eu tinha foram esclarecidas, assim, de maneira bastante interessante. Obrigado pela sua participação aqui. Valeu, galera, que tá aqui também, né? Nós estamos agora, que hora que é? 00:10, e tem uma galera aqui nos assistindo, né? Somos poucos mais bons. E é isso, meu velho. Muito obrigado por ter participado conosco aí. Acho que as perguntas foram feitas. Não tem muitas perguntas porque você foi bastante claro na sua exposição, né? Não tem nem muito o que dizer. Quais são suas palavras finais antes de encerrarmos aqui? Bom, assim, primeiramente eu agradeço o convite e a sua coragem em me convidar também, porque, como eu disse, assim, eu tenho interesse pela filosofia do Spinoza, mas ainda não me aprofundei em estudar ela, enfim, a fundo, né? Mas é algo que me interessa bastante, assim. Eu acho que do pouco que eu já ouvi falar e já li, eu acho que eu tentei trazer alguns elementos aqui. E se alguém tiver se interessado, quiser saber mais também, eu citei aí uma palestra do Giacoia, né? O Mais Potente dos Afetos, que eu acho que é uma referência ótima aí para dar uma olhada mais a fundo. Tem um filmezinho no YouTube também, Spinoza, o Apóstolo da Razão. É curtinho, que é bem legal também. Mas é isso, se alguém quiser bater um papo depois, tiver ficado muito incomodado com o pensamento do Spinoza e achar que tá tudo errado e nada faz sentido, quiser criticar também, a gente tá aí para poder bater um papo. Sempre muito legal poder dialogar sobre aquilo que nos afeta de alegria, né? A Lohane falou que gostou muito, parabéns. O Vitor disse que muito interessante, enriquecedor. O Hermes, eu acho que é seu amigo, né? Muito bom, Nicolas. A Lohana, eu que agradeço por esse aulão, muito obrigada. O Thierry, Nicolas, agradeço por essa aula, muito bom. Aí o David, né? O Davi Cordeiro, valeu, meu irmão, por essa aula. A galera gostou bastante, Nicolas, parabéns. É isso aí, galera. Vamos dormir, que tá tarde. Vou cessar a gravação.